E aí, meninos, bom dia, boa tarde, né? Bom, hoje, né, vou gravar aqui uma aula com vocês primeiro, né, corrigindo a atividade que eu pedi da aula passada e depois vamos dar continuidade falando sobre a invasão à União Soviética. O caminho estava livre, como nós vimos. Bom, pedi para vocês no slide da aula passada que vocês fizessem a questão da página 703 do livro de vocês, correto? Essa questão aqui, ó, box dialogando, nada mais é do que uma análise da imagem, né? Bom, vamos lá entender. A primeira pergunta é, de que forma Hitler está representado? O que isso pode significar? Bom, Hitler está representado deitado em um tamanho muito maior do que todo mundo, né, do que as outras personagens, e aparenta uma cara satisfeita, bastante relaxado e tal. Isso pode significar o quê? O tamanho, o controle que Hitler tinha naquele período, a grandeza de Hitler sobre os outros estadistas. Isso fica bem evidente ao longo da imagem, né? Por exemplo, os personagens, a letra B. Quem é o personagem que usa guarda-chuva para protegê-lo do sol? É o japonês, o general japonês Hideki Tojo, certo? A ideia do guarda-chuva, né, protegendo do sol, é bem emblemático, né? O Japão tem a bandeira, a sua bandeira do sol, né? E aí é uma alusão a isso. E aí, mais uma vez, demonstra a grandeza de Hitler. Seus aliados são retratados de maneira pequena. Hideki Tojo pequeno e a letra C. E o personagem sentado sobre o dedo indicador dele, quem é? Esse indivíduo é Benito Mussolini. Ou seja, os seus aliados são colocados em escala muito menor, certo? Tamanho era o poder de Hitler. Bom, no canto inferior direito, um homem alto, Lord Halifax, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, aconselha o primeiro-ministro britânico, que aparece ao lado dele de cartola, a não temer Hitler. Como Chamberlain reagiu ao conselho? Bom, está escrito lá embaixo, né? Don't be afraid, I know him personally. He's vegetarian. Bom, é uma brincadeira, né? Não tenha medo, não se preocupe, eu o conheço pessoalmente, ele é vegetariano. Tentando menosprezar o Hitler. Bom, isso daqui, a gente entende que ele reagiu ao conselho de maneira aceitando. Aqui faz uma alusão à política de apaziguamento, à política de não preocupação com Hitler, aquilo que a gente falou que ele era um mal menor do que o comunismo. Então, é basicamente isso, né? Aqui ainda tem algumas outras coisas que são muito interessantes da gente perceber. O cap, né, o chapeuzinho do Hitler, ele está repousando, né, sobre o mapa da Alemanha e já tem a região dos Sudetos, né, que pertence à Tchecoslováquia. É importante ressaltar, tá, que essas regiões foram aceitas na Conferência de Munique, né, o controle da Alemanha sobre essas regiões, com a anuência de Inglaterra e França na Conferência de Munique. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Vamos agora falar um pouquinho sobre a invasão da União Soviética. Bom, Hitler sabia que a União Soviética era um país muito grande, a sua capital é distante. Hitler precisava controlar não apenas Moscou, mas algumas outras cidades. Então, ele vai fazer um ataque extremamente importante, certo? Hitler tinha a sabedoria que era importante tomar a União Soviética por alguns fatores. Primeiro, os Estados Unidos relutavam em entrar na guerra. A opinião pública norte-americana dizia para não entrar na guerra. Mas Hitler sabia que em um ano os Estados Unidos estaria pronto para entrar na guerra. Então era necessário ter controle, por exemplo, sobre a União Soviética e também sobre a Inglaterra. Porque a partir do momento que os alemães conseguissem ter um controle desses dois estados, a Alemanha poderia usar os aviões da Inglaterra, a Alemanha poderia usar os tanques de guerra soviéticos numa luta contra os Estados Unidos, ou seja, teria um armamento muito mais poderoso, muito mais massivo para enfrentar os americanos. Portanto, dominar a União Soviética e a Inglaterra era de extrema importância caso os Estados Unidos quisessem entrar na guerra. Dominando esses dois países em menos de um ano, seria muito tarde para os Estados Unidos. Então, a tática do Hitler também está relacionada a isso.
Dominar a União Soviética significa também ter mais controle sobre riquezas, sobre armamentos, para lutar, caso acontecesse, dos Estados Unidos entrar nessa guerra. Bom, os Estados Unidos não entram na guerra nesse primeiro momento. Basicamente, tudo que os Estados Unidos faz é enviar coisas para a Inglaterra. Só que é um problema. A Inglaterra, acho que cheguei a falar isso na aula passada, se não falei, repito. A Inglaterra é um país que é uma ilha. Por ser uma ilha, isso é um revés e também uma sorte. O revés, tudo chega de navio. Tudo. Tudo tem que vir para o navio. Eu não tenho como carregar em aviões. Aliás, até os aviões sofrem um risco muito grande. Portanto, quase sempre o que a Inglaterra recebia, desde armamento até alimento dos Estados Unidos, ficava pelo mar. Tá? Não tinha condição de chegar, porque tinha muito submarino alemão derrubando as coisas ali. Então era um problema. Olhando para esse lado, Hitler percebendo que dominar a Inglaterra, e essa é a sorte dela ser uma ilha, eu não consigo levar para batalhas terrestres. A batalha na Inglaterra é uma batalha aérea, né? Fica difícil eu vencer uma nação por ar, sendo que essa nação já tem um radar, né? Então, extremamente complicado e complexo fazer isso. Então, Hitler decide ir para a União Soviética. É interessante que as pessoas muitas vezes fazem uma comparação meio errada, né, de Hitler e Napoleão. São situações totalmente diferentes, tá? A história não é cíclica, a história não fica dando voltas, ela é totalmente ela é caótica, tá? Ela não tem uma linha início, meio, fim, como os marxistas durante muito tempo acreditaram, como acreditam, né, até hoje. Ela não é cíclica como os gregos acreditaram. Ela é totalmente caótica. Os eventos vão acontecendo e não necessariamente eles se repetem, né? Ou então eles têm uma coisa idêntica. Parecem algumas coisas. Algumas situações se parecem, porém não quer dizer que é a mesma coisa. Bom, vamos lá. Hitler ele vai invadir a União Soviética com mais de 2 milhões de homens, tá? Centenas de aviões, centenas de carros. Ou seja, ele vai levar um exército monstruoso para a União Soviética. Ele começa o ataque no dia 22 de junho de 1941. É importante a gente perceber isso, tá, galera? Hitler vai começar o ataque no verão, tá? Nesse período é verão, então tranquilamente. Hitler também vai fazer 3 ataques na União Soviética. Ele decide invadir 3 frentes. A primeira frente, Kiev, na Ucrânia. A segunda frente, um alvo político, que é Moscou. E um terceiro alvo ideológico, que é Stalingrado. Tomar Stalingrado é importante, né? Cidade de Stalin. Significa que eu estou dando um fim ao stalinismo. Significa que eu estou dando um fim ao comunismo. Então, invadir essas 3 áreas são a prioridade de Hitler. Por que Kiev? Kiev é de onde basicamente saiu o minério de ferro dos alemães. Dos soviéticos. É legal a gente entender que a Operação Barbarossa, que foi o nome dado por Hitler, né, a invasão à União Soviética, se deu esse nome em homenagem, né, ao imperador Federico Barbarossa. O exército alemão, no início dessa operação, eles andaram 750 quilômetros, basicamente em 20 dias. 20 dias os caras andaram 750 quilômetros, dominaram 750 quilômetros. O Hitler chegou a pensar, né, a tática de guerra alemã, Blitzkrieg, eles pensaram, não, a União Soviética vai ser tomada em 2 semanas. Lê do engano. Bom, como que isso não aconteceu? Alguns fatores. O primeiro grande fator, havia uma resistência muito grande, muito grande mesmo, por parte dos soviéticos. Não aceitavam. O exército soviético foi para o fronte, foi para a porrada e conseguia controlar os avanços alemães. Chegou um momento que ele conseguiu controlar o avanço alemão.
Além disso, eu tenho uma tática de guerra arrasada, onde os soviéticos, a população soviética, né, fazia o quê? Pegava as coisas aqui, digamos, suas casas, destruíam, tocavam fogo em tudo e se afastavam. Saíam desse local, iam para outro, tocavam fogo em tudo, se afastavam. Saíam desse local, tocavam fogo em tudo e se afastavam. Bom, nessa, o exército soviético e a população soviética conseguiu conter, né, um pouco do ímpeto dos alemães. É interessante a gente ver que isso é um problema porque falta comida, falta abrigo, falta água, falta tudo. É um problema. Então, com isso, o exército soviético era necessário parar um pouco. Para chegar suprimento, para chegar isso, para chegar aquilo. Isso vai atrasando. E quando isso vai acontecendo, vai tendo esse atraso, mais demora para Hitler conseguir tomar essas 3 grandes cidades. É importante a gente ver, Kiev foi dominada. Tá? Eu vou colocar para vocês, lá na parte de arquivos, na pasta, né, de arquivos, um documentário fantástico falando sobre a Segunda Guerra Mundial. O nome dele é Redescobrindo a Segunda Guerra. É um trecho, são 47 minutos, vale muito a pena ver. E mostra como que os nazistas eles foram recebidos em Kiev, na Ucrânia. Tá? Quem vê, vai lá no chat e fala, pô, professor, eles foram recebidos assim. Vejam lá, vale a pena. Bom, e aí isso vai atrasando. No início de 1942, a União Soviética continuava sendo um problema. É importante a gente ver. A gente já saiu, né, do período do verão, já estamos no inverno, tá bom? E aí em 1942 eu vou ter a grande batalha da Segunda Guerra Mundial, que é a Batalha de Stalingrado. Galera, a Batalha de Stalingrado vai começar em novembro de 42, tá? E vai durar até fevereiro de 43. Ou seja, ela começa no outono, né, do hemisfério norte e vai terminar no inverno extremamente rigoroso do hemisfério norte, da União Soviética, para ser mais exato. Galera, os caras lutavam com temperaturas de menos 40 graus. Menos 40 graus. Mano, isso é muito bizarro. Além do mais, eu tenho alguns problemas. Por exemplo, o frio era tão intenso que, olha que ponto. A gente sabe que álcool não congela. Mas o frio era tão intenso que a gasolina dos tanques alemães congelavam. No período do outono, chovia muito, muito. E com isso os tanques de guerra, um monte de carro que precisava passar, né, para tomar a cidade de Stalingrado, não consegue, porque neva demais na União Soviética, né, na Rússia, no período do inverno. E no período do outono, neva muito no período do inverno, e quando a neve passa, a terra fica muito fina. Então no período do outono, que chove, isso vira um lamaçal, um lodo, uma coisa horrorosa. Então os carros não conseguiam passar. Além disso, a resistência soviética tornou-se cada vez pior. Foi ficando cada vez mais difícil. Os tanques soviéticos eram extremamente rústicos e extremamente fortes. Portanto, uma tentativa de ataque, por exemplo, da Alemanha, um tanque alemão dava um tiro, pá! O tanque soviético precisava de umas 2 balas, digamos assim, um exemplo, para ser derrubado. Enquanto um ataque de um tanque soviético num tanque alemão, os caras soltavam a bala, o tanque alemão explodia. Então, havia uma resistência muito forte, muito forte. E essa resistência foi aumentando quando o general Zhukov, o grande general, né, soviético dessa batalha, faz um ataque de pinça, que eles chamam.
Moscou está aqui, Stalingrado está aqui. As forças de Stalingrado estão aqui. A ideia do Zhukov era fechar, pinçar, saindo de Moscou, indo para Stalingrado e lutar contra os alemães. Bom, deu muito certo. Foi a primeira derrota de Hitler, a primeira batalha terrestre que Hitler perdeu. É interessante a gente ver. Eles foram encurralados, os alemães, e foram derrotados. Então, vamos lá. O que fez? Muita gente desmerece, às vezes, a questão da Rússia, tal, da União Soviética, falando que venceram por conta do frio. Obviamente, o frio é um fator preponderante, né? O grande filósofo Wagner Love dizia que no período que, perto do inverno, ele usava 2 meias para o pé dele não congelar. Mano, perto do inverno, você imagina isso no inverno. Sim, o rigoroso inverno foi de extrema importância, mas também é importante lembrar que outros fatores foram preponderantes para a vitória soviética. Primeiro, a tenacidade, a esperteza e a inteligência do povo soviético, né? Que conseguiu conter o avanço com a tática de guerra arrasada, aquele negócio todo. E também o poder massivo do exército soviético. Então, o frio, o rigoroso inverno, o exército soviético liderado pelo Zhukov e a inteligência do povo russo foi de extrema importância para a vitória dos soviéticos. A partir daí, o exército soviético criou a primeira frente, que eles chamavam, né? A primeira frente é a que vem descendo da União Soviética e libertando todos os países dominados pelos alemães, como, por exemplo, Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Todos esses países foram libertos pelo exército soviético, libertos dos alemães, dos nazistas. Então, eu tenho a primeira grande linha de frente saindo dali. E aí eu vou ter uma segunda linha de frente. É justamente quando os Estados Unidos entram na guerra. Galera, os Estados Unidos entram na guerra de uma maneira extremamente bizarra até. O Japão tem um problema sério. O Japão, assim como a Inglaterra, é uma ilha. E por ser uma ilha, também enfrentam muitos problemas. Como, por exemplo, chegada de coisas. Enfim, chegada e saída de coisas, né, dessa ilha. Durante a Segunda Guerra Mundial, quem controlava o Oceano Pacífico era o Japão. Só que os Estados Unidos começou a colocar aviões, um monte de aparato militar nas ilhas ali do Pacífico. Bom, o Japão, que não queria a presença norte-americana no Pacífico, né, para evitar que os produtos norte-americanos passassem por lá para conseguir salvar os aliados. A gente vai ter batalha, por exemplo, na África, na Líbia, no Egito. O exército inglês estava ali. Então, muito do armamento poderia sair ali do Pacífico e chegar lá perto do Canal de Suez. Produtos norte-americanos, ou produtos japoneses, ou exércitos japoneses, para auxiliar nessa batalha que estava tendo na África. Ter o controle sobre o Pacífico era importante para o Japão, assim como também para os Estados Unidos. Com isso, indignado, vendo que os Estados Unidos eram um obstáculo para suas pretensões expansionistas, o Japão, em 7 de dezembro de 1941, coordena um ataque numa dessas ilhas. E é exatamente a base militar de Pearl Harbor. Cara, mais de 70% do que tinha lá foi destruído pelos japoneses. Depois dessa merda, desse problema, os Estados Unidos decidem entrar na guerra. E aí é engraçado ver que as batalhas que ocorrem no Pacífico foi uma guerra essencialmente naval. Não foi uma guerra que tenha um exército terrestre assim, massivo. Lógico que aconteceram, como por exemplo a vitória na ilha de Iwo Jima, vencida pelos norte-americanos. Tem até aquela foto que eles fincam a bandeira americana e tal. É uma foto muito famosa, os soldados fincando a bandeira americana.
A Batalha de Iwo Jima foi uma batalha que teve exército terrestre, mas não caracterizou isso, né? E uma outra coisa, era uma guerra que basicamente era de exército contra exército. Como eram em ilhas muito pequenas, ilhotas, tal, essas ilhazinhas, não havia um ataque à população local, e sim exército contra exército. Essa é uma grande característica das batalhas que ocorreram no Pacífico. Outra coisa que é interessante ver, o Brasil também decide entrar na guerra muito porque, primeiro, o Brasil é um ponto extremamente estratégico, certo? O Brasil está perto da África, o Brasil está perto dos Estados Unidos, dependendo da parte do Brasil, e assim o Brasil também está perto da Europa, dependendo da parte do Brasil. E essa parte que eu estou falando é basicamente o Rio Grande do Norte. Então ter o controle sobre essa área era muito interessante. O Brasil estava no processo de início de uma industrialização pesada, indústria de base. E era necessário ter material. O Brasil precisava de uma siderúrgica, digamos assim. E os Estados Unidos ofereceu isso ao Brasil em troca do apoio do Brasil ao grupo dos aliados. Basicamente a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ela foi construída por norte-americanos, por estadunidenses. E aí é muito interessante a gente ver que o Vargas é um cara meio fascista. Em 1937, quando ele inaugura o Estado Novo, a Constituição brasileira é muito parecida com a Constituição de origem fascista. Era chamada até de polaca, né? Bom, apesar disso, os Estados Unidos conseguem o apoio do Brasil e estabelece uma base no Rio Grande do Norte, Barreira do Inferno. Se não me engano, foi na Barreira do Inferno, lá no Rio Grande do Norte. E o Brasil participa ativamente da guerra. Tá? O Brasil vai lutar no que eles chamam de segunda frente. A segunda frente é justamente a primeira, como eu falei, a União Soviética saindo. A segunda frente é uma força inglesa e norte-americana, estadunidense, que vai sair da África, vai tomar o Mediterrâneo e vai começar uma guerra na Itália. O Brasil participa dessa guerra. São as batalhas de Monte Castelo, certo? O Brasil tem uma participação bem legal, tá? A Cobra vai fumar. A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ela prendeu o general de alta patente da Alemanha. Tem o caso, né, dos brasileiros, 3 brasileiros que enfrentaram um destacamento alemão, certo? Foram até enterrados, coisa que numa guerra isso não acontece. O inimigo ele simplesmente é colocado numa vala e deixado lá. O Brasil participa legal dessa guerra.